Bom, meu nome é Eduardo Parente, sou cirurgião bucomaxilofacial em Florianópolis, Santa Catarina. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre as orientações pós-operatórias em cirurgia ortognática. A primeira orientação que a gente deixa é em relação à segurança do paciente, né? Tirar todas as dúvidas antes da cirurgia, porque isso é extremamente importante. Que o paciente chegue na sua cirurgia consciente de tudo que ele vai fazer, de tudo que ele vai enfrentar no pós-operatório. Então, isso é extremamente importante de acontecer antes da cirurgia, tá? Outro ponto muito importante é fornecer todas as informações relativas à sua saúde. Se tem alguma alergia, alguma doença, qualquer coisa que possa interferir, né, no pós-operatório, como uma intolerância à lactose, enfim, qualquer alteração que possa repercutir no pós-operatório deve ser informado à equipe com antecedência, tá? Antes de se dirigir ao hospital, é muito importante fazer uma excelente higiene bucal, porque a cirurgia vai acontecer na boca, né, um meio contaminado. Então, a gente, fazendo essa excelente higiene bucal, tanto a escovação quanto o bochecho com antisséptico, vai nos ajudar a ter aí uma segurança maior de evitar infecção após a cirurgia, tá? É lógico que a gente também deve tomar os devidos cuidados para prevenir quedas após a recuperação, no período de recuperação, desculpa. Porque isso é muito importante porque o paciente, depois da cirurgia, muitas vezes ele se sente um pouco mais fraco, às vezes ele fica só impressionado e sente alguma tontura. Então, uma queda pode, né, causar algumas lesões, pode inclusive bater o rosto, estragar a cirurgia. Então, a gente tem que ser sempre muito cuidadoso com isso, né? Quando levantar da cama, antes de levantar efetivamente, senta, coloca o pé no chão, sente que está firme, para depois você levantar e sair caminhando. Sempre que for é, tomar banho ou ir ao banheiro, nas primeiras idas em especial, ir acompanhado com algum familiar ou com a enfermeira, tá? E, logicamente, a gente não pode deixar de falar em seguir todas as orientações rigorosamente, tá? Essas orientações que estão aqui, elas são um conjunto do que há de melhor, assim. A gente está sempre se atualizando em todos os congressos, dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, assim, o que existe de melhor está aqui. Esqueça aquelas dicas de internet, dicas de conhecidos, de familiares. Faça exatamente o que está aqui, que o que está nessas orientações é o que existe de melhor, tá? Bom, em relação à hidratação e dieta antes da cirurgia. Antes da cirurgia, a gente tem que ter uma dieta leve, não contém alimentos gordurosos, ricos em açúcar, rico em cafeína, ou que possam alterar o trânsito intestinal, né? Aqui eu coloquei algumas opções ali de alimentos que devem ser evitados, tá? Então, é sempre muito importante ter uma dieta leve e saudável antes da cirurgia para que o período pós-operatório seja bom também. E é muito importante hidratar antes da cirurgia. Bastante água de coco, bastante suco, porque depois da cirurgia, o paciente passa por algum período de desidratação. Então, já chegar muito bem hidratado é excelente para melhorar o pós-operatório, tá? Outro ponto importante é o jejum pré-operatório. Em geral, quem determina o período do jejum é o anestesista, né? De uma forma mais clássica, são 8 horas de jejum antes da cirurgia. Mas isso pode variar de paciente para paciente, de cirurgia para cirurgia. Então, a gente vai aguardar essa orientação do anestesista. Se, porventura, essa informação cair no esquecimento, alguma coisa, 8 horas é o padrão de jejum pré-operatório, tá? Horário de chegada do hospital. A grande maioria dos hospitais recomenda uma chegada ao hospital com 2 horas de antecedência à cirurgia. É lógico que para aquelas cirurgias que vão ocorrer às 7 da manhã, não precisa chegar às 5 da manhã, até porque não vai ter funcionário na internação. Então, para as cirurgias que acontecem de manhã cedinho, às 7 da manhã, pode chegar ali pelas 6, 6h15, que está excelente. Já nas cirurgias que acontecem mais tarde, no período da tarde, aí sim a gente vai preconizar aí a chegada com 2 horas de antecedência, tá?
O que levar para o hospital? Nesse documento, eu coloquei um checklist de tudo que precisa levar para o hospital. Os documentos, kit de higiene, o kit de gelo, e sempre que possível levar esse kitzinho de gelo com a bolsa congelada, porque aí depois da cirurgia a gente já começa a utilizar esse gelo, tá? Todas as prescrições, os medicamentos, né, os seus documentos, o pedido da cirurgia, tudo isso deve ser levado para o hospital, tá? O acompanhamento familiar vai estar liberado na prescrição, tá? Então, sempre um familiar por vez vai poder ficar 24 horas com o paciente, né? Isso pode ser revezado, não tem problema, basta avisar a enfermagem, ó, agora a gente vai trocar o acompanhante e faz essa troca. Os demais vão no horário de visita, né? Cada hospital tem o seu horário de visita e a gente vai conferir qual que é esse horário. Tempo de cirurgia. Normalmente a gente determina já com antecedência esse tempo de cirurgia. Cirurgias menores com duração de 1 hora, cirurgias médias com duração de 2 a 3 horas e cirurgias maiores com duração de 4 a 5 horas. Isso não quer dizer que o paciente vai ficar 4 horas, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, se a cirurgia dele for de 4 horas. Por quê? Porque ele vai entrar, vai fazer anestesia geral, até a gente iniciar a cirurgia, isso já consome algum tempo, mais ou menos 1 hora. Vai realizar a cirurgia, depois da cirurgia tem que terminar a anestesia geral, depois vai para a recuperação pós-anestésica. Então, isso toma um tempo muito grande, né? Normalmente, o paciente fica aí 5, 6, 7, 8 horas dentro do centro cirúrgico. Isso não quer dizer que a cirurgia levou 8 horas, né? A cirurgia programada é de 4 horas, normalmente ele fica ali 1 hora antes, mais 3 horas depois, tá? Então, um período médio aí de 8 horas para esse tipo de cirurgia, tá? Além disso, a gente vai ter uma técnica de enfermagem que vai fazer os cuidados pós-operatórios. Essa técnica de enfermagem, em geral, ela chega às 19 horas e fica até às 7 da manhã. Aproveitem bastante a técnica de enfermagem para tirar dúvidas, para aprender sobre a higienização, como coloca o gelo, né, para que você vá para casa já sabendo fazer todos os cuidados adequadamente. Repouso e cuidados. Então, a gente vai ter um repouso total nos 5 primeiros dias. Isso não quer dizer ficar deitado o tempo todo, tá? É para caminhar, é para se mexer. Pode, se na sua casa tiver escadas, pode subir escada e descer a escada, não tem problema nenhum. Lembra, né? A gente fez uma cirurgia na face, o paciente não está doente, não está debilitado, não está impossibilitado de levar uma vida relativamente normal. A gente não pode fazer esforço, fazer gasto de muita energia, fazer força, baixar a cabeça. Então, isso não dá para fazer. Mas caminhar dentro de casa é excelente, tá? Não recomendo que o paciente fique parado, nem deitado, nem sentado durante longos períodos, porque isso aumenta o inchaço, aumenta o sangramento e ainda expõe o paciente a um risco de trombose venosa profunda, embora isso seja raro, uma complicação raríssima, mas pode acontecer naqueles pacientes que ficam muito parados, tá? Então, mantenha-se em movimento, que vai ser excelente aí para o seu pós-operatório. Evitar visitas na primeira semana, porque se algum familiar, amigo, enfim, fizer uma visita, ele tiver com uma gripe que ainda está subclínica, a gente não sabe que ele está gripado, ele ainda não tem sintomas, e passa essa virose para você, vai complicar muito o pós-operatório, né? Então, na primeira semaninha, evitar aí visitas para que a gente não tenha nenhum fator complicador no pós-operatório. Repouso relativo 30 dias. Esse repouso relativo, a gente gradativamente vai liberando de acordo com cada paciente. Tem pacientes que com 1 semana, 10 dias, está super bem, eu já começo a liberar algumas atividades. Outros pacientes levam 2 a 3 semanas para melhorar. Então, isso é bastante individual. Em geral, a gente pede esses 30 dias de repouso e o paciente, de acordo com a sua própria evolução, vai ganhando as liberações, tá? É sempre muito importante no repouso manter a cabeça elevada. Então, sempre preferível ficar mais sentado do que deitado. E quando deitado, procurar manter a cabeça mais elevada ali com 2 travesseiros. Não se expor ao sol ou outras fontes de calor é muito importante no pós-operatório para que o paciente não tenha eventos de sangramento, né? Tudo que for quente causa vasodilatação, ou seja, o vaso sanguíneo ele aumenta de tamanho e automaticamente fica mais fácil de ocorrer um sangramento. Então, para que isso não aconteça, a gente vai evitar a exposição ao sol, evitar locais quentes,
e evitar também alimentos quentes, que a gente vai orientar mais para frente, tá? Em relação ao banho, pode tomar o seu banho normal, pode lavar o cabelo, não há problema, tá? A gente só recomenda que não seja um banho tão prolongado, tá? E também não precisa ser um banho com água fria, pode tomar o banho na temperatura que você gosta, desde que seja um banho mais rápido, legal? Bom, evitar falar em excesso, evitar cuspir, bochechar com vigor, fazer sucção com canudos nos primeiros 5 dias. Por que isso? Qualquer movimento excessivo que a gente faz nessa região pode abrir os pontos, pode forçar a região, causar dor, causar desconforto, maior inchaço. Então, a gente precisa evitar esforços nesses primeiros 5 dias, tá? Isso não quer dizer que o paciente tem que ficar mudo, nem igual uma múmia, né? Tem que se mexer, tem que falar e vai falar, porque falar também é bom para o pós-operatório, porque assim a gente estimula a ação muscular, estimula a drenagem linfática, reduz o risco de fibrose. Então, é importante que no pós-operatório o paciente se comunique, fale, mas que não fale excessivamente, tá? Então, isso é uma orientação bem importante. Então, falar coisas breves, com fome, vou ao banheiro, isso está tudo liberado e é excelente para o pós-operatório. O que não pode é uma conversa prolongada, tá? Não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas e não utilizar medicamentos por conta própria. Logicamente, essas 3 atitudes podem complicar muito o pós-operatório e a gente precisa evitar a todo custo, tá? Manter os curativos limpos e em posição. Normalmente a gente utiliza aqueles tape de fisioterapia, ou compressivo, ou de drenagem linfática, que são tiras, né? E esses tapings, eles têm alguma resistência à água, então durante o banho ali, uma dica legal para não ficar encharcando o tape é lavar o cabelo e o rosto com um chuveirinho, que aí você tem melhor controle sobre isso, né? E sempre manter o tape mais limpo possível, tá? Dieta e hidratação pós-operatório. Então, depois da cirurgia, a gente precisa ingerir bastante água, porque, como eu falei, é comum o paciente ter alguma desidratação após a cirurgia. Então, água, água de coco, Gatorade, sucos, tudo isso vai nos ajudar a hidratar, tá? Mais ou menos 3 litros por dia seria uma quantidade ideal. A ingestão dos líquidos ela deve ser realizada com um copo, tá? De forma normal, como se você não tivesse operado. Por quê? Se você toma com canudo, essa pressão da sucção do canudo vai forçar e pode abrir os pontos. Se você só despeja o líquido dentro da boca ou faz com uma seringa, você está evitando movimentos que seriam bons para o pós-operatório, né? O fato de colocar o copo na boca, fazer o movimento correto, engolir esse líquido, já serve como uma fisioterapia. Isso nos ajuda na recuperação do paciente. Então, o que deve ser feito é tomar o líquido exatamente como faria antes da cirurgia, tá? Nas primeiras vezes é difícil, vai babar, vai sentir alguma dificuldade de engolir, pode ter breves engasgos, normal. A primeira vez vai ser difícil, a segunda vez já vai melhorando, a terceira vez já vai pegando jeito, e assim gradativamente a gente vai melhorando. O importante é não desistir, é fazer esse movimento de tomar os líquidos corretamente, isso vai ajudar bastante a gente na recuperação pós-operatória. Tá? Em relação à dieta, a gente vai ter uma dieta líquida e pastosa no início, muito mais por conforto, porque eu até poderia liberar alguns alimentos de consistência maior, mas com o paciente recém-operado, com edema, com a dormência que fica depois da cirurgia, tudo isso atrapalha para já iniciar uma dieta mais consistente. Então, a dieta líquida e pastosa é justamente para conforto. E essa dieta líquida e pastosa a gente vai fazer com colher, tá? Na hora de se alimentar, o paciente ele pode abrir a boca sem nenhum medo. Tá? O que a gente não pode é fechar a boca com força, cerrar os dentes e apertar, porque esse movimento de fulcro com força pode trazer alguma repercussão e aí deslocar os segmentos operados. Mas o fato de abrir a boca não traz nenhuma repercussão disso, porque abrir a boca não tem nenhum ponto de fulcro, então não vai fazer nenhum tipo de alteração na área da cirurgia. Então, quando o paciente for se alimentar, dieta líquida e pastosa, de 3 em 3 horas, porque o pastoso ele não sustenta tanto, vai se alimentar com colher, né? E pode forçar a abertura sem problema nenhum, tá? Mais uma vez, o movimento de tomar a sopa, o creme, o caldo, é exatamente o mesmo que faria se não tivesse sido operado, tá?
vai levar a colher à boca, vai usar os lábios para pegar o conteúdo como se não tivesse operado, porque isso também vai servir como uma fisioterapia para a gente. Nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias, essa dieta ela vai ser fria e gelada, né? Como a gente já conversou, tudo que for quente causa vasodilatação e aumenta o risco de sangramento. Então, nos 3 primeiros dias, essa dieta ela é fria e gelada. Mas as sopas, caldos e cremes, que seriam alimentos quentes, a gente não precisa tomar uma sopa fria. Pode ser temperatura ambiente, tá? Porque a temperatura ambiente não vai trazer nenhum prejuízo. E os demais, vitaminas, sucos, sorvete, bem geladinho, isso ajuda bastante o paciente, porque o gelado ele reduz o inchaço e reduz o sangramento. Em relação à higiene bucal, é muito importante que o paciente mantenha uma boa higiene, porque uma excelente higiene é a melhor forma que a gente tem de evitar infecção. Porque se o paciente fica com medo e acaba não fazendo uma boa higiene, o que que acontece? O acúmulo de alimento permite a contaminação bacteriana, que vai alcançar a área da cirurgia e efetivamente vai contaminar aquela cirurgia, gerando infecção, drenagem de pus, e aí a gente tem uma complicação chata e perigosa, né? Então, a melhor forma que a gente tem de evitar isso, é lógico, ter uma boa cirurgia, usar as medicações corretamente, mas principalmente ter uma boa higiene bucal, uma boa escovação e um bom uso do antisséptico, tá? Em relação à escovação, pode confiar no que eu estou dizendo. Você pode escovar os seus dentes normalmente, sem medo. Por quê? Porque a cirurgia, ela acontece distante dos dentes. Então, quando você faz a higiene e você escova o dente, você não vai estragar a sua cirurgia. Pode ficar tranquilo e pode escovar exatamente ou até melhor do que você escova hoje, tá? Uma dica excelente, especialmente para aqueles pacientes que estão com aparelho fixo, é escovar dente por dente, por cima e por baixo do bracket do aparelho, que assim você vai conseguir uma higiene melhor, tá? Quando a gente faz a escovação em grupo, é comum deixar uma área mal higienizada. Então, se você vai indo dente por dente, fica mais fácil de controlar e de ter uma boa higiene em todos os dentes. O PerioGuard, nos primeiros 5 dias, a gente não vai fazer bochecho com muito vigor. É mais colocar ele na boca, mexe para um lado, mexe para o outro, deixa ele escorrer na boca e depois descarta na pia sem fazer grande esforço. Depois do 5º dia, aí a gente já pode começar a colocar ele na boca e fazer bochechos leves, fazer movimentos leves até que a gente retorne ao bochecho normal, tá? As bolsas de gelo. A bolsa de gelo a gente vai utilizar nessa região aqui, ó, tá? Mais para baixo, tudo bem, não tem grande problema. Mais para cima, a gente tem que ter cuidado para não ficar no ouvido e dar uma dor de ouvido, tá? O gelo ele tem que ser colocado sob leve compressão. Então, ele não adianta estar só encostadinho assim de leve. Ele tem que ser colocado na face e ele tem que estar apertadinho. Para isso, vai ter uma bandagem que a gente vai utilizar e vai segurar esse gelo na posição, tá? O melhor regime de utilização do gelo é de 72 horas contínuas. Para isso, a gente vai ter 4 bolsas grandes e 2 menores, tá? Essas 4 bolsas grandes, 2 a gente vai estar usando e 2 a gente vai deixar no freezer. E aí a gente vai fazendo só a substituição desse gelo, tá? De quanto em quanto tempo a gente vai substituir? O tempo que o freezer levar para congelar a outra bolsa de gelo. Ou seja, o meu freezer ele leva 1h15 para congelar a bolsa de gelo. Legal, então a cada 1h15 a gente vai fazer as trocas de gelo. Legal? Além dessas bolsas maiores que a gente vai utilizar com a bandagem nessa posição, a gente tem 2 bolsinhas menores que a gente vai utilizar na região dos olhos, do nariz, dos lábios, para que também reduza o edema nessas áreas onde a bandagem não pega, tá? Também vão haver 2 bolsinhas, uma fica no freezer e a outra a gente vai utilizando. Legal? Então, em relação ao gelo, também uma parte importante é na hora de dormir, tá? Então, quando a gente for dormir, a gente vai colocar um gelinho novo e vai dormir a noite toda, tá? O tanto quanto possível, porque uma boa noite de sono é importante para a recuperação. Não é para ficar acordando para trocar gelo. Se porventura acordar, né, perder o sono ali em algum momento da noite, aí sim pode fazer a troca, isso vai ser benéfico. Mas ficar acordando para trocar o gelo não é legal porque interrompe muito o sono e o sono é bastante importante para o nosso pós-operatório, tá bom? O que que pode ocorrer
após a cirurgia. Então, edema facial prolongado, lembra, né? A cirurgia ortognática ela é realizada na face, é uma região que incha com muita facilidade. Então, o paciente ele começa a inchar no primeiro dia, incha bastante no segundo dia, que normalmente é o dia que coincide com a ida para casa. Então, assim, o paciente está lá no hospital, nem está tão inchado, quando vai para casa, dorme, no outro dia acorda, está um inchaço grande. Isso não é problema nenhum. Isso é a rotina. No terceiro dia, incha um pouquinho mais, no quarto estabiliza, no quinto começa a regredir. Então, esse inchaço, ele vai perdurar por um longo período, tá? Nos primeiros 30 dias, ele cede aí cerca de 70, 80%, e esses 20, 30% final, eles vão ceder ao longo de um ano, tá? Então, o nosso resultado final da cirurgia, ele vem um ano depois, tá? E tem que ter paciência. Não existe milagre para isso. É lógico que a fisioterapia ajuda, que as técnicas que a gente utiliza hoje, todos os cuidados que a gente tem, melhoram muito pós-operatório, mas mesmo assim tem que ter paciência, tá? Equimose, que é aquela manchinha roxa ou esverdeada ou amarelada que acontece, pode acontecer abaixo dos olhos, na bochecha, no pescoço, problema nenhum. Isso não é sinal de complicação, isso é uma reação normal do nosso organismo, tá? E a drenagem dessa manchinha, dessa equimose, ela vai acontecer no sentido inferior, tá? A drenagem linfática vai tirando essa manchinha. Então, normalmente, uma semana depois da cirurgia, o paciente está com o pescoço ou até com o peito todo esverdeado, todo amarelado. Normal. Esse é o processo normal, tá? Não é sinal de nenhuma complicação. Outro ponto importante é em relação ao sangramento, tá? Tanto pela boca quanto pelo nariz, é comum ter leves sangramentos, tá? O que é um leve sangramento? É um sangramento que escorre um pouquinho e já para, é um sangramento que mistura com a saliva e a saliva fica avermelhada. Então, esses pequenos sangramentos são normais. O que a gente não pode ter? Um sangramento contínuo, que não pare, ou um sangramento aquele que enche o nariz ou enche a boca, chega a ficar em grande volume. Esse é um sangramento que não pode acontecer. E aí, se porventura acontecer, a aplicação de gelo deve ajudar bastante e entrar em contato com a gente para que a gente tome as providências necessárias, tá? Esses leves sangramentos, um gelinho, um sorvete já ajudam a parar. Sempre o frio, né? O gelo, o sorvete ajudam a estancar sangramento, tá bom? Náusea e vômito. Sempre depois da cirurgia, especialmente por causa da anestesia geral e das medicações, é comum o paciente ficar nauseado, tá? Ficar enjoado e, algumas vezes, até mesmo vomitar. Então, quais são as orientações em relação a isso? Bom, um dos pontos mais importantes é evitar de engolir o sangue, porque o sangue ele irrita o estômago e faz com que o paciente fique ainda mais nauseado. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Na prescrição, vai estar uma aspiração que vai ser montada no quarto. Tá? E essa aspiração serve justamente para evitar de engolir o sangue. Então, sentiu que tem algum sangue na boca ou no nariz, ou aspira ou pede para a enfermeira aspirar e evita de engolir. Se a gente conseguir evitar essa deglutição de sangue, provavelmente a gente vai evitar aí a náusea e o vômito, porque o paciente já vai estar medicado com remédios para evitar isso, tá? E evitando de engolir sangue, então a nossa chance de evitar essa náusea e esse vômito é muito grande. Mas vamos lá, não conseguiu, acabou engolindo o sangue sem querer, está nauseado, vai vomitar. O que, que vai acontecer? Número um, não é uma hemorragia, não é um grande problema, não vai estragar a sua cirurgia, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. O evento de náusea e vômito nessas cirurgias, porque o paciente engoliu sangue e o sangue misturou com o líquido do intestino, o sangue vai ser, o vômito vai ser essencialmente de sangue, tá? E às vezes em grande quantidade. Mas não precisa ficar assustado, isso não é uma complicação grave, é desconfortável sim. Então, o que a gente deve fazer nessa situação? Vai avisar a enfermagem, eles vão trazer ali um balde, uma bacia para fazer o vômito, vai fazer o vômito, vai sujar tudo, vai virar uma bagunça. Então, fazer boa higiene depois do vômito, é, trocar de roupa, tomar um banho, trocar de roupa e pronto, vida que segue, tá? E aí o paciente vai continuar medicado e provavelmente isso não vai mais acontecer. Essa náusea e vômito tende a acontecer nas primeiras horas depois da cirurgia, no dia seguinte já é muito, muito rápido, tá? Limitação da abertura da boca.
limitação da abertura da boca, ela acontece porque o músculo, ele reage à cirurgia e ele fica travado. Então, com a recuperação, o músculo vai relaxando e a abertura vai voltando ao normal. Para isso é muito importante também a fisioterapia, tá bom? Sorriso e mímicas travados. Depois da cirurgia, assim como a musculatura da abertura e do fechamento da boca, os músculos da mímica e do sorriso ficam travados. Então, é muito comum o paciente no pós-operatório, quando sorri, ele não mostra muito dente. E isso gradativamente vai melhorando. Quando que ele vai naturalizar totalmente? De 6 a 12 meses depois da cirurgia. Então, mais uma vez, é importante ter paciência, porque isso leva um tempo, tá? Para que ocorra essa naturalização. Outro ponto importante da recuperação é a alteração sensorial. Os pacientes de cirurgia ortognática, eles ficam com áreas dormentes, né? Asa do nariz, às vezes a pálpebra, a pele, os lábios, gengiva, dente, céu da boca, queixo, tudo isso fica dormente, né? Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que com a dormência o paciente não sente dor. O ponto negativo é que essa dormência ela é incômoda, né? Lembra quando a gente toma uma anestesia do dentista e fica os lábios ali dormentes? Então isso é um pouco incômodo, especialmente na hora da alimentação, né? Mas isso a tendência é que seja um período provisório, né? É um período longo de meses ou anos de recuperação, né? Então a literatura mostra aí que a grande maioria dos pacientes tem essa recuperação mais ou menos um ano de cirurgia, né? E a gente só vai considerar essa dormência permanente após 24 meses, tá? 2 anos depois da cirurgia. Porque esse é o tempo que a literatura nos ensina que é necessário aguardar para determinar uma parestesia permanente. É comum essa parestesia ser permanente? Não, a grande maioria dos pacientes se recupera bem, né, dessas dormências. Pequenas áreas dormentes podem ficar, por exemplo, ó, recuperei tudo, mas aqui no lábio, e o mais comum é no lábio inferior mesmo, ficou uma pequena área dormente. Isso aí ocorre em 10 a 20% dos pacientes, mas em geral não traz grandes perdas funcionais. Mas é muito importante que o paciente saiba que isso é inerente à cirurgia, seja feito aqui, seja feito nos Estados Unidos, no Japão, enfim, no lugar que for. Essa é uma alteração que vai acontecer em todos os pacientes de cirurgia ortognática, e é importante saber que a gente deve considerar a possibilidade de ser permanente. Mesmo com uma excelente cirurgia, essa dormência pode ser permanente, embora seja muito raro isso acontecer, tá bom? Em relação ao entupimento nasal, acontece bastante depois da cirurgia, porque o nariz está completamente envolvido na cirurgia, né? A gente precisa, em todas as cirurgias que mexem no maxilar superior, precisa mexer em septo nasal, né? E muitas vezes a gente precisa mexer nos cornetos também, para que o resultado da cirurgia seja aquele adequado. Então, isso gera coágulo dentro do nariz e edema, inchaço dentro do nariz. E isso causa uma obstrução, um entupimento, como se fosse uma gripe, né? Então, a melhor conduta para a gente controlar esse entupimento é fazer uma boa limpeza do nariz, tá? Com soro fisiológico. Abertura dos pontos e infecção. Essa é uma complicação rara, tá? Que está mais relacionada com esforço e má higiene. Então, se o paciente fizer um repouso adequado, tiver uma dieta adequada e fizer boa higiene, dificilmente a gente vai ter esse tipo de complicação. Legal? Saliva espessa. Isso é muito comum depois da cirurgia. Tá? Então, a gente quando está numa situação de estresse, de ansiedade, a nossa boca fica seca, a saliva fica grossa. Isso é uma reação natural do nosso organismo e depois da cirurgia isso sempre acontece. Tá? No que atrapalha essa saliva espessa? Atrapalha especialmente nos momentos de tomar as medicações. Tá? Então, o que a gente recomenda? Antes de ingerir as medicações, tomar um pouquinho de água, diluir essa saliva, escovar os dentes, fazer ali um bochecho, um gargarejo, para que dilua essa saliva e aí sim consiga engolir o medicamento de forma mais fácil, tá? Em relação à dor, é bastante incomum o paciente ter dor depois da cirurgia, tá? Essa é uma complicação raríssima. De toda forma, a gente vai deixar uma medicação ali de stand-by para que se o paciente tiver um evento de desconforto ou de dor, que ele utilize essa medicação para ter conforto, tá?
Duas situações são bem comuns depois da cirurgia ortognática. Número um, onde a gente faz a sutura do nariz, né, a aplicatura. O nariz ele sai assim meio apertadinho, com o lado fazendo um biquinho. Essa sutura, quando o paciente movimenta, ele dá uma pinicadinha. Tá? Nada que precisa tomar remédio, mas é porque pode causar uma certa estranheza. Então, especialmente nos primeiros movimentos, nos primeiros sorrisos, esse pontinho ele pode pinicar, mas essa é uma sutura que é absorvível, então com o tempo ele vai absorver e não vai incomodar mais. Tá? Outro ponto é o desconforto na garganta. Por causa do tubo da anestesia, a garganta fica assada e nos primeiros dias isso pode trazer algum incômodo. Tomar bastante água é algo que ajuda bastante a passar esse desconforto. Tá? Distúrbios da articulação temporomandibular, pelo contrário, normalmente a cirurgia é benéfica para isso, né? Então, na nossa experiência, a grande maioria dos pacientes que têm distúrbios articulares ou musculares apresentam uma melhora depois da cirurgia, e isso a gente vai acompanhar de perto, tá? Em relação ao sono, alguns pacientes apresentam alterações do sono depois da cirurgia. Pode ser com insônia ou pode ser com sonolência excessiva. Tá? E outros não vão ter qualquer alteração, vão ter uma manutenção do sono normal. Então, diante dessas alterações, a gente vai fazendo as correções necessárias. É sempre importante que você mantenha a nossa equipe avisada. Tá? Espaço entre os dentes, isso é comum nos pacientes que vão fazer segmentações. Então, isso é muito específico de cada caso. E se for o seu caso, a gente vai conversar melhor sobre isso durante o planejamento. Tá? Aqui a gente deixa um cardápio. É muito importante saber que esse cardápio foi feito por uma nutricionista. Ele está muito bem equilibrado, né? E tem ali as suplementações com whey protein, com creatina, que são excelentes fontes de proteína e melhoram o pós-operatório. O mais importante de tudo é a gente manter uma dieta saudável depois da cirurgia, porque e antes também, logicamente, né? Como a gente já teve toda a preparação, e depois manter essa dieta saudável para que a gente tenha uma boa recuperação. Por fim, em caso de dúvida, que a gente deixa os contatos, tá? Tem tanto o meu contato particular, que é esse primeiro telefone, quanto o contato da clínica, né? Então, esses contatos eles estão disponíveis aí 24 horas. Faça todos os cuidados, siga todas as orientações para que seu pós-operatório seja o melhor possível, tá bom? Um grande abraço.